E aí, gente, beleza? Vamos aí para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui nós vamos tratar de parametrização de curvas, tá? Bom, o que vai ser uma curva no Rn, ok? Uma curva nada mais vai ser do que uma função de um intervalo da reta no Rn, tá? Simplesmente isso. O que temos aqui? Se a curva é uma função de um intervalo no Rn, tá? Então a imagem dessa curva é um ponto daqui, né? Então isso quer dizer o quê? Que essa curva ela pode ser representada desse jeito aqui, ok? Ou seja, tem n coordenadas, né? Alfa 1, alfa 2, alfa n, tá? Ou seja, cada coordenada dessa daqui é uma função, né? Cada uma dessas coordenadas é uma função da reta na reta, tá? E como uma função, a gente pode derivar, tá? O que seria a derivada de uma função desse tipo? A derivada dessa função aqui, tá? De uma função desse tipo aqui, é a derivada de cada uma de suas componentes. E da mesma maneira, a integral. A integral de de uma função desse tipo é a integral de cada uma de suas componentes. Tem uma definiçãozinha aqui que é o seguinte: se a derivada é diferente de zero para todo valor de t no seu intervalo, tá? Se todo intervalo, se em qualquer ponto do intervalo a derivada é sempre diferente de zero, nós dizemos que a função é suave, ok? Vamos aqui para alguns exemplos, ok? Tenho aqui uma função alfa definida no intervalo de 0 a 2π no R2, ok? Dada dessa forma aqui, alfa de t é igual a R cosseno t, R seno t. Aqui seria a coordenada x, né? Que a gente pode dizer que é x de t, é uma função, tá? X de t é uma função, e aqui é um y de t, que é uma função. O que é a norma dessa função aqui? O que seria a norma desse vetor, né? Aqui, a norma é a raiz quadrada de quem? Do primeiro termo aqui, né? Da primeira componente ao quadrado mais a norma mais o quadrado aqui da segunda componente. Isso a raiz quadrada disso. Se você pegar aqui, você coloca aqui, né? Ó, você tem R, então vai ficar R ao quadrado, certo? Você vai colocar o R ao quadrado aqui em evidência e vai aparecer um cosseno quadrado aqui mais um seno quadrado. Isso aqui você sabe que é 1. Ou seja, então vai ficar raiz quadrada, né? Que vai ficar aqui é raiz quadrada de R ao quadrado, que dá R, tá? Só lembrar aqui o que é a norma, né? Geometricamente, a norma ela representa o comprimento do vetor, certo? Ou seja, é a distância do ponto até a origem, tá? Então você tem aqui um ponto. Então, quando a gente está calculando isso daqui, o que você está dizendo é que a distância desse ponto até a origem é sempre r, para qualquer que seja o valor de t, tá? Ou seja, o que você está dizendo é que x quadrado, né? X quadrado mais y quadrado igual a r ao quadrado. Isso daqui representa o quê? Uma circunferência de raio r, tá? Ou seja, a distância de qualquer ponto até a origem é constante igual ao raio, né? Isso aqui representa geometricamente uma circunferência de raio r, ok? Ou seja, tem aqui um círculo de raio r e esses pontos aqui, tá? Esses pontos são pontos nesse círculo, ok? Se você pega aqui, por exemplo, alfa de zero, quanto é que dá o alfa de zero aqui se a gente for calcular? Alfa de zero, né, vai ficar R cosseno zero, R seno zero. Quanto é que dá cosseno de zero? Dá 1, e o seno de zero é zero. Então, o alfa de zero vai ficar R zero. Quanto é que daria alfa de π sobre 2? Se você colocar aqui π sobre 2 aqui, dá 0, e aqui π sobre 2 dá 1. Então aqui ficaria 0R. Ou seja, no zero, né, se a gente caminha aqui, ó, do zero, sai do zero até o 2π, ok? No zero nós estamos aqui, né? E no π sobre 2 nós estamos aqui. Ou seja,
o caminho, né, que a gente está percorrendo aqui na curva é o sentido anti-horário, tá? Ou seja, a parametrização aqui faz com que a curva seja percorrida no sentido anti-horário, ok? Aqui é um outro exemplo bem simples, alfa de alfa, definido nos reais, no R2, alfa de t igual a P mais TV, ok? Só lembrar aqui, ó, o que se quando a gente tem um vetor e multiplica por um número, o que acontece? Tá? Então você tem aqui um vetor, se você multiplica esse vetor por um número, qual o resultado disso, né? O que acontece? Pode acontecer do vetor aumentar, né? Ou pode acontecer do vetor diminuir de tamanho. E até mesmo pode acontecer também que o vetor ele vá para o sentido contrário, né? Isso quer dizer o seguinte, que na verdade se você tem t vezes v, só essa parcela aqui, tá, indica que todos esses vetores aqui, ou todos esses pontos aqui, ó, TV, simplesmente estão sobre essa reta aqui, tá? Sobre essa reta, ou seja, essa equação que está aqui, né, alfa de t, se nós considerássemos apenas t vezes v, tá? Todos esses pontos, qualquer que seja o t, estaria sobre essa reta. Se a gente pega alfa de t menos p, alfa de t menos p, ele é tv, né? Alfa de t menos p é tv. Isso quer dizer que todos esses pontos aqui, ó, estão sobre essa reta aqui, a reta t vezes v. Estão sobre essa reta. Ou seja, quando você soma p, então o que você está fazendo é simplesmente dar uma translação nessa reta, né? É simplesmente você pegar essa reta que está aqui, que é a reta TV, e transladar ela aqui passando pelo ponto P, ok? Então isso aqui também é uma reta, só que é uma reta que passa pelo ponto P, tá? Essa reta aqui a gente chama a reta que passa pelo ponto P na direção desse vetor aqui, ok? Outro exemplo aqui, eu tenho aqui alfa de R no R3, dada dessa maneira aqui, alfa de t, cosseno de t, seno de t, t, que eu tenho x, y e z. Se a gente fizer a mesma coisa que a gente fez lá no primeiro exemplo, fizer primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado, você vai obter que isso aqui é 1, né? Ou seja, quer dizer o que? Isso aqui é a equação de um círculo, né? De um círculo de raio 1. Só que se você olhar para a terceira coordenada está aumentando, né? Então está subindo. Isso quer dizer que à medida que você anda nos reais, digamos aqui só nos positivos, certo? Considerar aqui só os positivos, o que vai acontecer? Você está acima de um círculo, mas à medida que você anda, é como se esse círculo subisse, tá? Por exemplo, se nós pegássemos aqui, ó, alfa de 0 dá quanto? Cosseno de 0 é 1, né? Seno de 0 é 0 e aqui dá 0. Então ficaria 1, 0, 0. E se nós pegássemos aqui alfa de π sobre 2, daria 0, 1 e π sobre 2. Ou seja, no 0, nós estaríamos bem nesse ponto aqui, que seria esse vetorzinho aqui, ou esse ponto, 1, 0, 0. Mas quando nós estivermos no π sobre 2, nós vamos estar onde? Nós vamos estar em cima de um círculo ainda, certo? Ainda em cima de um círculo, só de que um círculo de raio unitário, tá? Só que um pouquinho acima do plano XY, né? Ou seja, o que vai acontecer é que você vai andar aqui em cima, ó, de um cilindro, certo? De raio unitário. Você está andando aqui assim, ó. Tá, o nome dessa curva aqui é hélice, tá? Então, o que vai acontecer é isso aqui. Você está andando aqui em cima, ó, e girando, tá? Como último exemplo, né? Temos aqui a equação de uma elipse, ok? Como é que a gente parametriza a elipse, tá? A gente pode fazer o seguinte, a gente vai considerar o que? Eu tenho aqui a elipse, essa parte aqui, ó, tá?
essa elipse é, o E aqui é a elipse aqui, ó, tá? Tem um círculo menor aqui dentro, um círculo de raio A, e aqui eu tenho um círculo maior de raio B, tá? Digamos aqui o círculo de raio A, a gente já sabe como é que parametriza, né? O círculo de raio A, ele é A cosseno T, A seno T, e o círculo de raio B é B cosseno T, B seno de T. Então o que a gente quer encontrar são os pontos que estão sobre a elipse, são esses pontinhos aqui, ó. Como é que a gente consegue parametrizar ou seja, como é que a gente consegue descrever o x e o y, né, em função de uma variável, de uma mesma variável, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? A gente tem aqui, ó, essa reta aqui. Que reta é essa? Essa reta que passa exatamente por esse ponto aqui, tá? Essa reta passa por esse ponto e ela corta a circunferência aqui. Ela corta a circunferência aonde, né? Nesse ponto aqui, né? Ó, no ponto onde tem a ordenada B seno T, tá? Essa daqui, ó, essa reta aqui é essa reta, y igual a B seno de T. E que reta é essa daqui, ó? Que reta é essa? É a reta que corta esse círculo maior aqui, ó, aonde? Nesse ponto, né? E nesse ponto aqui, quem é a abscissa, né? É a cosseno T. Então essa reta aqui é a cosseno T e essa reta aqui, ó, é B seno T. E essas duas retas, tanto essa quanto essa reta aqui, tá? Elas se intersectam exatamente aonde? Na elipse, né? Então esse ponto aqui, ó, vai ser o que então? Vai ser a cosseno T, B seno T, tá? Ou seja, isso daqui seria o x de T e isso aqui seria o y de T, tá? Então se você quiser definir aqui alfa, você define alfa de 0 a 2π em R2, definido por alfa de T dessa maneira, A cosseno T, B seno T, ok? Bom, vamos ficando por aqui, até uma próxima aula para nós fazermos mais exercícios, tá? Valeu, gente, até mais.